do Sermão do Monte, no início, onde Jesus trata das bem-aventuranças. E hoje nós encontramos a última delas. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, em seu capítulo 5, versos 10 a 12. Os irmãos poderão ler juntos comigo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Curvemos nossas cabeças e oremos. Santo e amado Pai, te louvamos e te agradecemos pelo dia dado a todos nós, pelas bênçãos que nós colhemos no dia de hoje, desde o ar que nós respiramos, as tuas misericórdias que renovaram o céu em nossas vidas, e tudo aquilo, ó Pai, que passamos nesse dia, dedicamos a Ti, Senhor, em louvor e agradecimento. E este momento ímpar de nos reunirmos aqui em estudo bíblico, em comunhão com os irmãos, muito mais em comunhão contigo, ó Pai. Confirma as nossas orações, ó Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite como instrumento nas tuas mãos, como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, dê-nos facilidade para que nós venhamos a expor a tua palavra e que todos nós juntos, Senhor, sejamos impactados pela tua poderosa palavra. Abençoa cada irmão, todos que ouvem através da live, no nome de Jesus. Amém. Porque os cristãos foram, são e sempre serão perseguidos. A resposta, queridos, nós encontramos nas páginas da Bíblia e através do próprio Jesus. Eu convido a irmã que projete-nos João capítulo 5, versos 18 a 20. João capítulo 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então a resposta a esta pergunta que fizemos inicialmente é porque primeiro Jesus foi odiado e perseguido. O texto que nós lemos demonstra muito bem isso. Primeiro do que a vós, o mundo me odiou. Primeiro perseguiram a mim e também vos perseguirão. E então, queridos, nós podemos observar que o mundo, ele nos odeia porque eu e vocês pertencemos a Cristo. E o mundo aqui dito não é um mundo planeta, é o mundo no sentido do mundo sem Deus, uma sociedade onde a humanidade está organizada em oposição a Deus. E uma vez em oposição a Deus, opõe-se ao seu povo, opõe-se aos discípulos de Jesus. Haja visto que o texto diz que nós não somos do mundo, e para fora do mundo nós fomos escolhidos por Cristo para sermos o seu povo. Então o mundo encara eu e vocês como estranhos, como estrangeiros. E por conta disso,
nos odeia, assim como odiou a Jesus. E então Jesus adverte aos seus discípulos quanto às perseguições que eles deveriam suportar. E o texto deixa bem claro: vocês serão perseguidos porque primeiro o mundo odiou a mim, eu fui perseguido primeiro, e então vocês serão perseguidos por minha causa. Seriam odiados por todos por causa do meu nome. Então, queridos, nós podemos observar que essas palavras de Jesus são palavras proféticas. Ou seja, aconteceriam, acontece e acontecerá. Ou eu e vocês, ou alguém poderia dizer que não há, não houve e não haverá perseguição contra os cristãos, ou contra nós como cristãos. Certamente nenhum de nós poderia responder não. Nós responderíamos sim. Nós sabemos que houve, que há e que haverá perseguição dos cristãos, e nós também, como cristãos, seremos perseguidos. E esse ódio do mundo, ele esteve presente desde o início do ministério de Jesus, desde o início do seu ministério público, e nunca chegou ao seu fim. E a primeira resposta do mundo a Jesus foi o próprio ódio. O ódio do mundo a Jesus. O ódio do mundo aos seus discípulos, aos cristãos. E então nós observamos ainda à luz desse texto que o mundo nos persegue porque, enquanto somos servos de Jesus, nós estampamos a Jesus em nossa identidade cristã. E então, se Jesus foi perseguido pelo mundo, eu e vocês também seremos. Se eu e vocês agora somos amigos de Jesus, o mundo é inimigo de Deus e se constituem inimigos dos filhos de Deus. Constituem-se em nossos inimigos, e inimigo promove perseguição. Não há nenhum inimigo que seja bonzinho, vamos dizer assim. Se ele é um inimigo, ele provocará perseguição. Assim como perseguiram a Jesus, também perseguiram aos cristãos e também nos perseguirão. O mundo, na verdade, queridos, ele não nos odeia. Mas espera um pouco, o texto não disse que nós seríamos odiados assim como Jesus foi odiado? Eis a questão. O mundo primeiro odeia a Cristo, depois odeia nós. Por quê? Porque Cristo está em nós. Nós podemos observar no texto do apóstolo Paulo que isso ficou bem claro. Quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e então iniciou-se aquela conversa ali entre Jesus e Paulo. Jesus não perguntou para Paulo: Paulo, por que você persegue a igreja? Paulo, por que você persegue os discípulos? Paulo, por que você persegue aos cristãos? Paulo, por que você persegue os meus amigos? O que Jesus perguntou a Paulo? Por que me persegues? Por que me persegues? Mas se nós observarmos, Paulo estava perseguindo quem? Aos cristãos. Ele estava com cartas de autorização para encerrar os cristãos nas prisões, para buscá-los, para oferecer sofrimento a eles, mas ele estava atrás de Jesus, perseguindo a Jesus, perseguindo aqueles que eram do caminho, e o caminho é o próprio Jesus. E aí então, queridos, uma pergunta interessante: quando começou a perseguição a Jesus? Quando começou a perseguição a Jesus? Exatamente, desde o nascimento. E aí então nós trouxemos esse texto, ao qual nós vamos observar agora no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no seu capítulo 2, dos versos 1 ao 13. O texto tão conhecido diz-nos: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia,
dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Notem o verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, mas não somente ele, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. 7. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também o adore. Depois ouviram o rei e partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, depois notem o verso 13, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes, queridos, o grande, conhecido por suas grandes realizações, também conhecido porque ele era um megalomaníaco, ele era assassino, ele era cruel, ele era paranoico em relação ao poder, um rei truculento, egoísta, tirano e sanguinário. A sua essência era de crueldade e de terror. Notem bem, era esse rei que, quando governou com mão de ferro, esmagou impiedosamente todos aqueles que passaram pelo seu caminho, e a maioria deles, sua família. Assassinou um por um também os seus rivais. Sim, queridos, era esse rei terrível e cruel que queria apenas matar a Jesus, o menino Jesus. Foi esse rei que, na sequência dos versículos, baixou um decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, no intuito de atingir o menino Jesus. Queria eliminar o próprio Jesus. E então nós podemos observar que, desde o nascimento de Jesus, ele já sofria com as perseguições. E aí então esse texto ele é interessante. Ele mostra as atitudes desse rei louco em relação a Jesus. Primeiro nós vemos que ele era um rei hostil, e hostil ao menino Jesus. No verso 3 nós vemos sua grande preocupação. O rei praticamente entrou em pânico quando ele ouviu do nascimento de Jesus. Ele, se nós observarmos a história, ele já estava velho e moribundo. Mas mesmo assim ele reuniu forças de onde já não tinha e entrou em ação. Tirou forças, como dissemos, lá do fundo do baú. Tornou-se, a partir de então, um homem novamente ativo. Reuniu as pessoas, convocou os sacerdotes, os escribas, perscrutou tudo aquilo que estava acontecendo e, de uma maneira irada e até mesmo descontrolada, passou a agir. E o texto que nós lemos mostra que o rei também era um homem bastante curioso, porque
ele queria saber tudo aquilo que estava acontecendo. Ele queria saber onde Jesus haveria de nascer. E então, após ele convocar os principais sacerdotes e os escribas, e eles então deveriam dar a ele, o rei Herodes, uma localização precisa de onde Jesus deveria nascer. E então aqui via o cumprimento da profecia de Belém, Belém da Judéia, profecia lá do profeta Miqueias, no seu capítulo 5, verso 2. E então nós podemos observar que quando ele ouviu isso, não pense os irmãos que sua alma sossegou, muito pelo contrário, ele muito se atormentou. E então nós podemos observar no verso 7 a sagacidade desse rei. Ele chamou secretamente os magos, e o texto não diz que eram 3, e também que não eram reis magos. Chamou os magos, poderiam ter 5, 6, 10, e a palavra de Deus não diz que eles eram reis, eram os magos. Rei era Herodes, e inquiriu deles: olha, quando que o menino vai nascer? Ao tempo que a estrela aparecer. E ele fez isso de maneira secreta, querendo colher informações precisas, fazer um diagnóstico da situação, reunir todas as informações com um intuito trevoso: encontrar o menino e matá-lo. E então nós podemos observar no verso 8 que ele, de maneira bastante sutil, envia-os até Belém e diz: informa-me cuidadosamente a respeito do menino. Mas é interessante que Herodes pensava que ele estava no controle da situação, enviando os magos a Belém, com o propósito de descobrir onde o menino haveria de nascer, para então ele agir contra a vida de Jesus. Mas aqueles magos não estavam ali para atender ao pedido desse rei, mas sim cumprindo um plano eterno do rei dos reis, o próprio Deus. E aí então no verso 8 na sua segunda parte, ele diz: olha, quando vocês encontrarem-no, avisem-me, que eu também quero adorá-lo. Mentiroso. Tentou encobrir a sua crueldade, o seu desejo assassino no coração, sob um manto de piedade, dizendo que também iria adorar ao menino Jesus. Dissimulado, hipócrita. Palavras doces, disse Spurgeon, nas suas bocas, mas uma crueldade no seu coração. Ele não queria adorar o menino Jesus, ele queria eliminá-lo. No seu coração já havia o assassinato, apesar de sua língua oferecer pretextos piedosos. Nem sempre o que a boca diz reflete o que está dentro do coração. E aí nós podemos observar no texto, no verso 13, a crueldade desse rei, quando foi dito que eles não deveriam voltar pelo mesmo caminho, e sim fugir para o Egito, e deveriam permanecer lá, porque Herodes, o rei cruel, assassino, sanguinário, queria matar o menino Jesus. E então nós observamos que esse rei não logrou êxito, apesar de sua fúria, ao mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, todos eles de Belém e seus arredores, de acordo com a precisão contada pelos magos. E então nós podemos observar que esse rei cruel, então inundou a Belém e os arredores com o sangue de inocentes. Para aquele rei não havia limites, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, pois havia imaginado, percebido ou sentido que o seu trono estava ameaçado. E então podemos observar que logo depois disso o rei acabou morrendo. E assim então nós podemos observar que todos os inimigos de Jesus, desde esse rei poderoso e cruel, assassino e tirano, morreu.
Todos aqueles que perseguiram a Jesus morreram. Todos. Interessante. Jesus não foi morto por rei Herodes. Jesus foi morto pelos judeus, mas ele não permaneceu no sepulcro. Ele ressuscitou e vivo está. Vitorioso. Vitorioso. Então, nenhuma perseguição contra Cristo, nenhuma perseguição contra a igreja, nenhuma perseguição contra os cristãos, ainda que tamanhamente, no final, não redundará em êxito. Um outro texto, queridos, que trouxemos para a nossa análise e explorarmos, em certa ocasião, quando os discípulos perguntaram para Jesus quando que ele viria e quando que seria a consumação do século ou o fim dos tempos, Jesus respondeu: olha, ninguém vos engane. Os irmãos conhecem o texto lá em Mateus. Porque muitos virão em meu nome. Eu sou o Cristo, dizendo eu sou o Cristo, e certamente enganarão a muitos. E vocês então passarão a ouvir rumores de guerras, mas não vos assustem, porque é necessário que isso aconteça. Notem, mas isso não é o fim. Ainda que se levantem nação contra nação, reino contra reino, e haja fomes em vários lugares, terremotos em vários lugares. Meus discípulos, isso aí é o princípio das dores. E aí o verso 9 do texto de Mateus 24 diz: então, vós sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará de quase todos. Detalhes importantes no texto. O texto não diz que o amor de todos se esfriaria, de quase todos, mas o amor dos cristãos permaneceria. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, e então o evangelho será pregado por todo o reino, para testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Então nós podemos observar aqui que aqui nós encontramos palavras proféticas de Jesus. E nós estamos vivendo o final dos tempos. Os dias difíceis entre a primeira vinda de Jesus e aquilo que nós aguardamos a sua segunda vinda. E esse é o tempo em que os cristãos serão atribulados e serão mortos e serão odiados. Então nós podemos observar que essas perseguições, queridos, quando nós trazemos para o nosso contexto da história, são perseguições que se apresentam multifacetadas, de diversas formas. Elas podem ser através de difamação, de injúria, de discriminação, de exclusão social por conta da sua religião, por ser cristão, e o que é pior, a violência. A fé em Cristo, ser discípulo de Jesus, pode custar muito, já custou muito no passado. O cristianismo foi pavimentado e chegou até nós nos dias de hoje, sobre o sangue de muitas pessoas. E pode custar ainda a nós nos dias de hoje, reputação, emprego, posição, liberdade. Por quê? Porque o mundo nos persegue. Porque o mundo se opõe a tudo que é Deus, se opõe a Cristo e se opõe aos cristãos. Mas o que cabe a mim e a vocês? Resistência. Resistência e testemunho em meio às perseguições, em meio às provas. Ainda que aconteçam dessa ou daquela forma, em menor ou maior intensidade, a nossa resposta deve ser de fé, fé robusta, testemunho inabalável. Testemunho inabalável. E então, queridos, ao observarmos, e nós vamos fazer um salto aqui no estudo, ao observarmos o contexto das perseguições, começando por Jesus e aos seus discípulos e a nós, pode parecer
incompreensível nós associarmos perseguição com felicidade. Não é isso que o texto diz? Bem-aventurados os perseguidos. Não é um paradoxo? Perseguição e alegria, perseguição e felicidade, perseguição e bem-aventurança. Eles não deviam se excluir um do outro, mas aqui o texto coloca um ao lado do outro. Sim, este é o grande paradoxo do cristianismo. E esse texto em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, Jesus ele eleva a felicidade no mais elevado grau, quando ele liga a perseguição, liga a felicidade à perseguição. E aí então, uma pergunta aos irmãos: existe uma diferença entre aqueles que são perseguidos? Existe sim, queridos. Nem todos os perseguidos são felizes. Mas o texto diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Quem é o justo juiz? O próprio Jesus. E quem então são os perseguidos por causa da justiça? Todas as pessoas? Não, todos os cristãos. E porque eu e você somos cristãos, como dissemos anteriormente, o mundo passou a nos odiar, porque odiou a Jesus. Odiou primeiro a Jesus, perseguiu primeiro a Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz-nos que nós já não somos mais do mundo. O mundo ama aquilo que é dele, o texto diz. Mas se nós não somos do mundo, não somos dele, então nós não somos amados por ele. E Jesus nos escolheu para que nós não fôssemos do mundo. E então, queridos, esse preço vai ser pago. A perseguição vai ocorrer. E então nós podemos observar que ser discípulo de Jesus, ser de Cristo, muitas vezes poderão custar para as nossas vidas lágrimas e até mesmo sangue. E até mesmo sangue. Qual a natureza dessa perseguição? O mundo, se nós observarmos o texto que nós lemos lá em Mateus 5, 10 a 12, o mundo ataca a vida do cristão e ataca a sua honra também. O mundo muitas vezes fere com armas, mas também fere com a língua. O mundo procura destruir os cristãos, assim como o diabo, roubar, matar e destruir. Haja visto que o mundo jaz no maligno e o diabo é o príncipe deste mundo, príncipe deste século. E então nós podemos observar que ao longo de todo o tempo, a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares e em todos os tempos. E se nós observarmos nas palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, em seu capítulo 3, verso 12, quando ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo estava olhando para si, fazendo um diagnóstico de si, porque ele tinha acabado de ser apedrejado em Listra, e ele então dizendo aos cristãos: olha, através de muitas perseguições e tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Paulo também disse aos filipenses: porque a vocês foi concedida a graça de sofrerdes e padecerdes por Cristo, não somente crerdes nele. Então nós podemos observar que tanto os cristãos primitivos, como de todas as épocas, e como nós, enfrentaremos perseguições. Enfrentaremos perseguições. E o verso 11 aponta uma dessas perseguições, como dissemos anteriormente, ela vem através da língua. O cristão não é somente atacado pela oposição do mundo, através das armas do mundo, mas também pela língua dos ímpios. E Tiago diz que a língua é fogo, é veneno, mata, é como uma espada desembainhada.
com a língua uma pessoa pode ser morta, pode destruir-lhe o nome. E aí então o texto fala sobre a injúria. Palavras cruéis, escarnecedoras, de maltrato. Lembram-se, Jesus quando foi acusado, os irmãos lembram? Chamaram Jesus do que mesmo? Os irmãos lembram? Lembram? Beberrão. Do que mais? Glutão. Endemoniado. Oi? Também. O que era isso, queridos? A perseguição com a língua. Os cristãos também foram chamados de canibais, imorais, incendiários, rebeldes. Paulo foi chamado de tagarela, impostor, falso apóstolo. Injúria, um tipo de perseguição. Os irmãos já passaram por isso alguma vez? Foram injuriados? Isso é perseguição, queridos. E a mentira? Quem é o pai da mentira mesmo? O diabo. Sua maior arma, mentira. É a negação, a ocultação, a alteração da verdade. Falar mal. Os cristãos, por muitas vezes, são alvos da maledicência dos ímpios. É a inimizade da serpente contra a semente sagrada. E como dissemos, a língua tem poder de morte. Ela tem uma capacidade avassaladora para destruir. É como uma fagulha numa floresta. Provoca destruição total. Veneno que mata rapidamente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alguns dos irmãos já passaram por uma situação parecida? Já foram injuriados, caluniados, responsabilizados por algo que não fizeram? Pois bem, nós podemos observar que essa é uma forma de perseguição também, bem clara no texto. Os apóstolos de Jesus foram perseguidos de forma implacável. Quando nós observamos tanto na Bíblia quanto na tradição histórica da igreja, nós encontramos como morreu todos os apóstolos. André, o irmão de Pedro, foi amarrado numa cruz para que tivesse uma morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago morreu ao fio de espada. E assim nós podemos observar que tantos outros foram martirizados, como Mateus, Bartolomeu, Tomé. Já João foi deportado para a ilha de Patmos, já no final de sua vida. Os apóstolos foram considerados como escória do mundo, lixos do mundo, perseguidos. E se alguém fosse apresentar Paulo hoje aqui, diante da igreja, os irmãos já ouviram me veio em mente agora aqui, quando fui falar de Paulo aqui, os irmãos já ouviram um vídeo onde um pastor, ele é chamado ao púlpito e fala, agora eu vou apresentar o pastor. Os irmãos já viram? E o apresentador fica lá mais ou menos 3, 4 minutos e fala pelo menos umas 30 citações daquele pastor. Então imaginemos Paulo sendo apresentado. Olha, esse é Paulo, formado na Universidade de Gamaliel. Ele é poliglota. Ele é amigo pessoal de muitos reis. Foi o maior plantador de igrejas do mundo. O maior evangelista de todos. Foi dado como morto. Subiu ao 3º céu. Isso é o que alguém poderia estar dizendo de Paulo. Mas o que o próprio apóstolo Paulo falou de si mesmo? Vocês estão falando dos ministros de Jesus? Eu então vou falar como fora de mim. Eu, ainda mais em trabalhos,
em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus suma quarentena de açoites, menos um. Fui fustigado com vara 3 vezes, apedrejado. Estive em naufrágio 3 vezes. Passei uma noite e um dia na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, de salteadores, entre os patrícios, entre os irmãos, entre os gentios, em cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes com fome e sede, em jejum muitas vezes com frio e nudez. Notem bem, Paulo sofreu tudo isso diante das perseguições as quais ele passou. E então o texto traz-nos quando as perseguições tornam-se bem-aventurança, quando nós sofremos por causa da justiça. Como dissemos anteriormente, há um conflito entre o mundo e Deus. 2 sistemas com valores irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Mas sofrer por um erro, se eu e vocês cometemos um erro, muitas vezes esse erro traz a nós vergonha, derrota. Muitas vezes esse erro promove ou provoca punição e castigo. E isso nunca é felicidade. Imagine que ser perseguido por um erro cometido, assim como um aluno, quando está colando e ele é pego em flagrante, isso não é felicidade. Um funcionário, quando é mandado embora de uma empresa por negligência, por justa causa, isso não é bem-aventurança, felicidade. O cristão não é feliz, bem-aventurado quando ele transgride a lei de Deus, quando ele comete um pecado. As bem-aventuranças, ou sofrer e ser bem-aventurado, tão somente quando nós sofremos por causa da justiça, por causa do nosso relacionamento com Jesus, por causa de Cristo. Como dissemos, o mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça, odeia a Jesus e odeia a nós, porque Cristo vive em nós. Assim como o mundo está atrás de Jesus, está atrás de nós também. Assim como o mundo tentou matar a Jesus e conseguiu matá-lo, mas não detê-lo, o mundo também nos persegue. A igreja é uma igreja perseguida. O mundo odiou a Jesus, levando-o até a cruz. E se depender do mundo, eles querem levar a mim e a vocês até a cruz. E o mundo, quando ele vê Jesus em nós, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através daquilo que nós falamos e fazemos, aqui ou lá, o mundo passará certamente a nos odiar também. Se ver Jesus em nós, certamente vai nos odiar. E então nós devemos observar que o texto diz que nós devemos enfrentar a perseguição. Note o que diz o texto. Como? Como? Verso 12. Em regozijo e em exultação. Regozijai-vos e exultai. Não parece um pouco estranho? Em meio à perseguição, nos alegrarmos, nos regozijarmos, nos exultarmos. A perseguição, certamente, ela produz tristeza, desânimo, até mesmo insatisfação, raiva, por sermos perseguidos. Não é assim? Muitas vezes somos perseguidos, queríamos ter superpoderes para revidarmos com uma força muito maior com a qual nós fomos atacados. Não é mais ou menos assim que nós sentimos? Mas Jesus ordena: regozijai-vos e exultai. E notem, isso não é um conselho de Jesus. Olha, vocês deveriam regozijar-se em meio às perseguições. Vocês deveriam se exultar. Não, isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Por quê? Porque a alegria da vida com Cristo não é uma emoção superficial,
que é passageira. Muito pelo contrário, demonstra uma profunda convicção espiritual que nós temos por estarmos em Cristo Jesus, sermos de Cristo Jesus, por aquilo que Ele conquistou a nós, que transcende toda e qualquer circunstância. E a nossa fé está alicerçada nele, e nele repousa a nossa esperança. E então, para concluirmos nos versos finais, qual é a recompensa aos perseguidos por causa da justiça? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Então nós temos aqui uma recompensa divina e celestial, futura e eterna. Como dissemos, não se trata de uma felicidade passageira, mas de uma felicidade num grau elevado, de maneira absoluta, porque essa felicidade, como dissemos, não está nas coisas, está numa pessoa, está em Jesus, não depende daquilo que acontece ao nosso redor. Essa felicidade, essa bem-aventurança não sai da terra, vem do alto, não está fora de nós, está dentro de nós. E nós já começamos a tomar posse do reino já, aqui e agora, para depois daquilo que ainda não aconteceu, que é a eternidade. Bem-aventurados os perseguidos. Mas notem bem, queridos, um detalhe. Se os irmãos lembrarem-se da primeira bem-aventurança, e eu trouxe ela registrada aqui, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. E a conclusão é, na promessa, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança, essa é a última, que também termina, porque deles é o reino dos céus. Portanto, queridos, os perseguidos por causa de Jesus recebem o reino dos céus. Ainda que aqui nessa terra possam perder todas as coisas, perder seus bens, perder seu nome, perder até a sua vida, mas tem a garantia de um reino eterno, glorioso, e é uma diferença enorme para nós. Os sofrimentos desse tempo presente, olha que interessante, eles jamais podem ser comparados com as glórias que vão ser reveladas em nós. E aí o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras interessante, quando ele diz que as nossas tribulações e perseguições, os irmãos lembram? Porque a vossa pesada, porque a vossa leve, porque a vossa pesada e inacabável tribulação, é assim que ele diz, porque a sua leve e momentânea. Ou seja, ainda que seja pesada, é leve, ainda que pareça inacabável, vai acabar, e não pode ser comparado com a glória do porvir. Por isso que nós podemos observar que todos esses que foram perseguidos, presos, torturados, martirizados ao longo da história, receberam uma herança incorruptível e gloriosa, filhos e herdeiros. E assim como nós, cristãos, ouviremos de Jesus de uma forma tão doce. Imaginem os irmãos, nós estarmos diante de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e então Ele falar conosco assim: venha, benditos do meu Pai, entre na posse do reino que já está preparado desde a fundação do mundo. E então nós podemos observar que essa recompensa é final, eterna e celestial, não é para aqui e para agora, não é nesta vida. Por isso o mundo odeia o futuro, porque não há futuro para esse mundo caído. O ímpio não pensa na eternidade, ele acha que ele é eterno, que vai viver aqui para sempre. Ele tem medo de pensar na morte. Já o cristão não. Como eu acho forte e poderosa as palavras de Paulo, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Podemos pensar assim nesse momento?
transferir a nossa vida aqui para uma vida eterna através da morte, só por Cristo Jesus. O cristão, ele olha para frente, e o que ele vê com os seus olhos espirituais? Ele vê o céu. Ele sabe que lá tem a coroa. Ele passou pela cruz aqui, mas a coroa aguarda. E não foi isso que Paulo disse quando ele estava prestes a ser morto, decapitado? Quando ele disse: o dia da minha partida chegou, já agora a coroa da justiça me está guardada. Nós aguardamos a cidade celestial. E para finalizar, queridos, trouxe uma citação que é atribuída a um dos pais da igreja, mas não os primeiros pais. Um grande cristão, vamos dizer assim, Crisóstomo. Ele foi preso e chamado diante do imperador Arcádio, porque ele pregava a palavra de Deus. E o imperador então ameaçou bani-lo e disse: Crisóstomo, você não pode me banir. Voltando um pouquinho, queridos, o imperador disse: eu vou lhe banir desse mundo. E então ele respondeu: majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa de meu pai. Então, disse o imperador: eu terei que matá-lo. Crisóstomo respondeu: não podes me matar, pois minha vida está guardada em Cristo Jesus. Então o imperador ameaçou ele: olha, eu vou confiscar então todos os seus bens. E então Crisóstomo retrucou: majestade, isso também não lhe é possível. Os meus tesouros estão nos céus. Então eu afastarei você dos homens dos seus amigos. E então ele respondeu: majestade, isso também o senhor não pode fazer, porque eu tenho um amigo no céu que disse: de maneira nenhuma te deixarei, jamais eu te abandonarei. E então, queridos, quando eu e vocês encontrarmos ou estivermos sendo perseguidos por causa de Jesus, saiba que nós não estamos sozinhos neste mundo que apresenta-se como uma arena. Ainda que nós sejamos jogados dentro de uma fornalha, na cova, num campo recheado de espinhos, não desanimemos, muito pelo contrário, exultemos, regozijemos, porque Cristo está conosco. E lembremos, antes de nós marchou um exército de profetas que vieram antes de todos. A igreja primitiva também foi perseguida, e o sangue de muitos mártires foram derramados, para que nós estivéssemos aqui nesse momento pregando o Evangelho, reunidos em igreja aqui num país que ainda é livre. Ainda que a perseguição seja um sinal que parece que mostra uma certa dificuldade, por outro lado mostra que é genuíno na vida do cristão. É como um certificado, um selo de autenticidade cristã. Fala: você está sendo perseguido porque você é cristão. Porque você é cristão. Perseguiram a todos antes de vocês. Isso mostra que eu e vocês pertencemos a um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa. Nós somos depois e sucedemos os nobres que vieram antes de nós. Estamos sobre os ombros de muitas pessoas que muitas vezes entregaram suas vidas por causa de Jesus. Os ferimentos na vida do cristão são como medalhas de honra. Sofrer por Cristo é muito mais honroso do que ter qualquer reino aqui sobre a terra. E então os sofrimentos do tempo presente jamais poderão ser comparados à glória do porvir. E ainda que pareça pesado e que seja inacabável, para o cristão se torna leve e momentâneo, quando visto à luz da palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós somos em Cristo Jesus e da recompensa eterna e celestial que nos espera. Por isso, encerramos aqui esses estudos das bem-aventuranças. Eu e vocês, eu gostaria de desafiá-los, se eu e vocês poderíamos dizer: eu sou o bem-aventurado.
Podemos dizer, nós somos bem-aventurados. Cristo vive em nós, o Espírito Santo habita em nós, Deus está conosco, somos sim bem-aventurados. E eu estudo, queridos, e a gente se empolga e acaba esquecendo muitas vezes de deixar ou pedir a participação dos irmãos. Pastor, algum dos irmãos? Bem, estamos caminhando para o final. O pastor gostaria que nós cantássemos um